Passado o Advento e as festas natalícias, estamos agora no umbral do chamado tempo comum do ano litúrgico que, ao contrário do que é vulgar pensar-se, não é um tempo secundário, mas é um tempo fundamental na vida celebrativa da Igreja Una e Santa. Na verdade, ao longo deste tempo comum, domingo após domingo, a Igreja Una e Santa, batizada e confirmada, esposa amada de Cristo, é chamada a contemplar o seu Senhor, episódio após episódio, de perto, vendo assim toda a sua vida histórica, desde o batismo no Jordão até à cruz e à glória da ressurreição. Esta apresentação só é possível, apresentação linear desde o Jordão até à cruz e à ressurreição da vida histórica do Senhor, só é possível porque ano após ano, nos 3 anos, nos 3 ciclos litúrgicos, nós lemos por inteiro, quase por inteiro, um Evangelho. E este ano vamos ter a graça de ouvir, de proclamar e de ouvir o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho missionário, é o Evangelho do Espírito Santo, é o Evangelho da oração, é o Evangelho da graça, um termo que só se encontra no Evangelho de Lucas, nos Evangelhos, só em Lucas se encontra, é o Evangelho da alegria, é o Evangelho do hoje, em que Jesus atravessa esta sociedade por meio de pobres, de ricos, de pecadores, de doentes, de idosos, de mulheres, de viúvas, de crianças, portanto também por nós seguramente, e é este tempo em que hoje Ele nos vai encontrar, nós nos vamos encontrar com Ele e vamos ter de tomar decisões sérias na nossa vida. Então, o episódio primeiro, que abre o primeiro domingo do tempo comum deste ano litúrgico, é este próximo domingo e vai ser proclamado para nós o episódio do batismo de Jesus segundo Lucas, capítulo 3. Este episódio tem algumas particularidades que importa reter porque é sempre o centro do domingo. E então, o primeiro episódio é que o povo todo está reunido na expectativa do que vai acontecer, na expectativa de que virá aí o Messias, e põe-se mesmo a dúvida perante João se não será João o próprio Messias. Num segundo momento, João diz claramente que não é o Messias e aproveita para apontar para outro que vem aí e que é mais forte do que ele, e forte na Bíblia é uma palavra que se refere sempre só a Deus, é mais forte do que ele, esse caso aponta para o Messias que há de vir, e esse sim batizará não com água, mas com o Espírito Santo. Posto isto, ele de facto reconcilia as pessoas. O texto de Malaquias 3:24 diz de Elias que ele ia levar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Isto é, está esta unidade que de facto se nota nesta paisagem do batismo de Jesus. O povo está unido, reunido, todo ele na expectativa. Portanto, João fez esse trabalho de unir os corações das pessoas e vai sair de cena. De facto, sai de cena, neste Evangelho de Lucas, sai de cena, não vai estar presente no batismo de Jesus porque vai ser preso, antes disso, por Herodes Antipas, que o mete na cadeia. Exatamente para deixar todo o lugar ao Espírito. É o Espírito que, a seguir, desce sobre Jesus, neste Evangelho de Lucas, desce sobre Jesus e ele é batizado com o Espírito para iniciar a sua nova missão, repleto do Espírito. O texto diz ainda, numa forma única, em todas as cenas do batismo de Jesus, que ele estava em oração, a quando do seu batismo. Estava em oração, porque é exatamente o Evangelho da oração. Depois vamos então assistir a partir daqui, e é isso que vamos ver durante todo o Evangelho, vamos assistir a episódio após episódio a este Jesus batizado com o Espírito Santo que passa fazendo o bem. E nós, Igreja Una Santa, cada um de nós também batizados
com o Espírito Santo, vamos ver episódio após episódio como é que ele faz, o que ele faz e como ele faz e como ele diz, para fazermos da mesma maneira que ele. É a tal grande aprendizagem que o cristão é convidado a fazer ao longo deste Evangelho e ao longo deste ano litúrgico. Para compor estes textos, para fazer aliança com o texto do batismo de Jesus, surgem outros dois textos da Escritura Santa. O primeiro, do Antigo Testamento, é um texto muito conhecido de Isaías, é o primeiro canto do servo de Yahvé, Isaías 42, os primeiros versículos de Isaías 42, em que Deus fala do seu servo, anónimo, mas um servo muito próximo de Deus. Deus diz: o meu servo, o meu eleito, aquele que eu modelo, aquele que eu levo pela mão, aquele que eu sustento. Portanto, alguém muito, muito próximo de Deus. E ao mesmo tempo é-lhe confiada uma missão em ordem à verdade, em ordem à liberdade e à libertação, em ordem à justiça, em ordem à iluminação e ao ensino das nações. Aí está tomado sobre si este texto, este belo texto, esta bela missão do servo de Yahvé. Pode ser perfeitamente a missão que Jesus desempenhará depois, atravessando as páginas dos Evangelhos. Há uma expressão forte neste texto ainda do primeiro canto do servo de Yahvé, que é a sua mansidão. O servo é manso, como de resto Jesus também será manso ao longo de todo o Evangelho, como sabemos. O texto diz que ele não fará ouvir desde fora a sua voz, diz o texto de Isaías, não fará ouvir desde fora a sua voz. Não fará ouvir desde fora a sua voz significa que ele só fará ouvir a sua voz desde dentro. Portanto, não se impõe pela força, nem pela violência, nem pelo dinheiro, nem por decretos. Este servo é manso e só age desde o coração. Emmanuel Levinas, um grande pensador do século XX, de origem hebraica, nas suas lições talmúdicas, dirá do Messias que o Messias é o único rei que não reina desde fora. Exatamente no mesmo sentido. Portanto, se não reina desde fora, reina desde dentro, reina desde o coração. Olhando para Jesus, que concentra em si o servo e o Messias, nós reconhecemos perfeitamente esta mansidão de alguém que não reina desde fora, com dinheiro, com poder, com violência ou com decretos, mas que só reina desde o coração. E o outro texto que faz equilíbrio com o texto do batismo de Jesus, de Lucas 3, é o texto muito famoso também de Atos 10, 34, 38, é aquele texto em que Pedro, em Cesareia Marítima, em casa do centurião romano Cornélio, perante a descida do Espírito sobre os pagãos romanos, tem de reconhecer que afinal Deus está primeiro e que Deus olha para todas as pessoas, não apenas para algumas. É, de certo modo, também o teor missionário do Evangelho de Lucas e do próprio Lucas, que também, como sabemos, escreveu esse segundo volume dos Atos dos Apóstolos. O Espírito desce sobre todas as pessoas e Pedro tem a oportunidade de reconhecer que Deus olha para todos, todas as nações, em todas as nações há filhos verdadeiros de Deus. E diz ainda uma coisa muito bela, é que todos temos um único Senhor. Esse único Senhor é Jesus Cristo. Então aí está, o único Senhor, o único Rei, o único Messias, o único servo, aquele que é o verdadeiro Filho de Deus, batizado com o Espírito, que faz a sua caminhada, passa fazendo bem e curando. É esse Jesus que nós somos convidados a seguir neste domingo e ao longo de todo o ano litúrgico, episódio após episódio, domingo após domingo, para ver como ele age com o Espírito Santo. Porque nós, batizados com o Espírito Santo, devemos fazer da mesma maneira que ele faz.